tem que ser pequeno aqui. Ele disse que os humilhados serão e os exaltados serão humilhados. Jesus olhou um certo dia e disse assim: se vocês não ficarem, se vocês não forem igual como essa criança, ele se como, presta atenção, não é você voltar a ser criança, ele disse: como essa criança, em quê? Na malícia, no coração, sem maldade, coração limpo. Se você for como essa criança, você não pode ver o reino de Deus. Observe que o princípio do reino é um princípio invertido, é inverso. Tem pessoas que podem trabalhar muito, e não quero dizer, irmãos, que você não trabalhe muito, não é isso. Não é esse critério que eu estou falando. A gente pode trabalhar de dia e de noite, tem que trabalhar mesmo. Segundo as nossas capacidades, segundo o nosso tempo, segundo a nossa vontade, a gente tem que trabalhar mesmo. Mas além de trabalhar, tem que ter a qualidade do trabalho. E esse princípio, ele disse que as obras vai ser, aí ele cita aqui alguns elementos. Ele cita os elementos que são preciosos, observe, que são elementos caros que aguentam fogo. Primeiro, capítulo 3, versículo 12: se alguém sobre esse fundamento formar um edifício, aí de ouro, de prata e de pedras preciosas. Você sabe o que é isso? Ouro fala da justiça de Deus, é as obras feitas em Deus, porque ouro fala do caráter de Deus, da pureza de Deus. Aí ele diz assim: em prata fala de quê? Prata fala das obras de Cristo, porque fala das obras de redenção. As pessoas que levam as pessoas a Cristo, por exemplo, os ganhadores de almas, os que intercedem pelas almas serem salvas, os que investem na evangelização, estão investindo na prata, ou seja, naqueles que foram justificados na obra de Cristo, porque prata fala sobre a redenção de Cristo no Calvário. Você está lembrado que no capítulo 25 do livro de Êxodo, quando foi construído o tabernáculo, diz que se gastaram ali, mais ou menos, os escritores dizem, na base do tabernáculo, 3 toneladas de prata e 1 tonelada de ouro. O ouro era para revestir os móveis. A arca da aliança era feita de madeira. E quando era feita de madeira, e não era madeira, era madeira de acácia, que tinha vários dóis. Isso fala da nossa natureza, a natureza humana falha. Mas quando passava por cima daquela madeira, o ouro ficava uma obra perfeita. Isso fala que Deus, ele pegou pessoas imperfeitas e cobriu com a justiça dele. Diga bem, meus irmãos. A prata, que era a base do tabernáculo, aonde os sacerdotes pisavam, isso falava da sustentação. Era um tipo de Cristo, da obra da justiça dele, porque a Bíblia diz que somente a obra de Cristo no Calvário é que foi aceita como um preço de redenção da nossa alma. Deus não aceita o sacrifício de ninguém para o perdão de pecado, só aceitou de Jesus na cruz. Diga amém, meus irmãos? Amém. Mas tem outro fundamento aqui, que no princípio, no reino de Deus, do trabalho, diz o seguinte: pedras preciosas. Observe que está no plural, não está no singular. Pedras preciosas. Não é uma só. Isso aqui fala das obras feitas no Espírito Santo, que é aquela obra feita pelo poder, da unção do Espírito de Deus. É aquilo que Paulo fala no capítulo 12 de 1 de Coríntios. Olha só a Bíblia, por favor. 1 de Coríntios, capítulo 12. Veja o que Paulo diz.
Porque a igreja, ela não é um edifício morto. Ela não é uma edificação como uma obra de pedreiro, que você chega na igreja, você fica como uma estátua, você fica como um legalista e nada acontece. A igreja, a Bíblia diz que é o templo de Deus, que é a morada do Espírito Santo, que Paulo disse lá na frente, diz que também é o nosso corpo. Diga amém, meus irmãos? Amém. Capítulo 12, versículo 1, diz o que? 1 Coríntios? Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que eram gentios, levados aos ídolos, mudos, conforme era guiado. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Olha o versículo 4. Ele diz assim: ora, há diversidade dos dons, mas o Espírito é o... Sabe o que quer dizer, irmão? Deus opera na multiplicação dos talentos para promover a união da igreja.